Olá pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do livre-arbítrio que foi sugerido no grupo, né? Nós temos dois níveis de livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio humano, material, que o homem faz as suas escolhas no dia a dia, né? E naturalmente aí ele vai colher o que ele plantou. Então assim, nós escolhemos, se nós queremos ser pessoas melhores a cada dia, nós escolhemos como nos relacionamos com as pessoas. Nós escolhemos ter uma vida irritada ou uma vida feliz. Nós temos que decidir essas coisas no nosso dia a dia. Como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente lida com as adversidades, como a gente lida com os problemas, que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de irmão, que tipo de vizinho nós queremos ser. Isso é uma coisa que é aqui da nossa vida, né? Mas que reflete na eternidade. E aí reflete no livre-arbítrio transcendental, por assim dizer, no livre-arbítrio maior, no livre-arbítrio que vai definir, que vai determinar se nós iremos sobreviver ou não à morte. Por que Deus nos deu esse livre-arbítrio? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Deus, ele não precisaria dar ao homem o direito de escolha, ou dar a qualquer criatura. Ele sequer precisaria criar qualquer criatura, né? Se a gente voltar na eternidade, o eu sou, ele era todo completo em si mesmo. Ele sempre teve todo o poder, toda a ciência, né? Ele sempre foi absoluto em todos os seus atributos. Só que ele quis fazer o processo inverso, e aí é que nós entramos na história. Deus, ele quis abrir mão dessa grandeza para compartilhar do seu poder de criação, né? E todas as criaturas e todos os seres, os universos, né, foram criados porque Deus está querendo compartilhar desse poder, se relacionar com outras criaturas, compartilhando do seu ato de criação. Então, quando os universos foram criados, Deus decidiu por livre e espontânea vontade, ele quis que fosse assim, dar a essas criaturas o direito de escolha. Porque senão seria só criar um exército de robozinhos programados e que só fazem a vontade dele e não haveria outra possibilidade. Mas ele deu às suas criaturas a possibilidade de escolher, mesmo que não fosse o caminho dele. Só que o caminho, a realidade, o final, a finalidade, ou seja, o objetivo final é fazer com que essas criaturas um dia voltem para ele, no sentido de, assim como ele nos deu a personalidade, que essa personalidade retorne a ele e leve junto com ele toda essa carga experiencial, toda essa experiência que a criatura adquire ao longo dessa carreira evolucionária. Então, assim, ele deu a nós o livre-arbítrio, mas o que ele espera de nós? A única coisa que nós podemos dar a Deus, e isso sim é fazer o exercício do verdadeiro livre-arbítrio, é devolver a ele, dizer assim, olha, eu quero fazer a sua vontade, eu devolvo para ti, você me deu o direito de escolher, eu devolvo para ti o direito de escolher. Eu falei assim, ó, tome as decisões por mim, faça a sua vontade, não a minha. Foi o exemplo de Jesus, né? Então, a única coisa que nós podemos dar a Deus é isso, é escolher fazer a sua vontade. E aí, algumas pessoas até questionam o livre-arbítrio, mas não há verdadeiro livre-arbítrio. Não, existe o livre-arbítrio, isso não é absoluto. O fato de algo não ser absoluto não quer dizer que não exista. Existe o relativo, nós temos um livre-arbítrio relativo. Qual é o livre-arbítrio relativo? Assim, você tem direito de escolhas dentro de um leque de opções. Você não tem direito de escolher todas as coisas. Você não decide a partir de um momento, assim, eu quero me tornar Deus agora, né? São coisas que não estão dentro do nosso leque. Eu quero ter saúde agora, eu quero ser rico agora. Não, mas nós temos dentro do leque de disponibilidades, dentro das nossas escolhas, nós temos caminhos que nos podem fazer, que nos podem tornar tudo isso, né? Uma pessoa pode não querer ficar rico e se tornar rico imediatamente, mas existem caminhos, existem escolhas, existem decisões que ele toma ao longo da vida que podem torná-lo rico.
ao longo de um tempo, né? Então, existem opções. Eu quero ter saúde, como eu dei o exemplo, você pode seguir caminhos em que você pode adquirir saúde. Você pode iniciar um processo de uma educação alimentar, né? Começar a praticar exercício. Você pode melhorar a sua saúde. São opções que nós temos. Então, mesmo que o livre-arbítrio não seja absoluto, no sentido de eu fazer o que eu quero, mas eu tenho caminhos que me levam àquilo que eu quero. Então, isso também é livre-arbítrio. Cada escolha que a gente faz, cada encruzilhada que nos deparamos e que fazemos as nossas escolhas, nós estamos fazendo uso do nosso livre-arbítrio. E essas escolhas, né? Essas escolhas, elas nos levam a um objetivo final, que é a salvação eterna. Porque aqueles que escolherem o caminho da vontade do Pai, eles podem alcançar a salvação eterna. Aqueles que rejeitarem o caminho do Pai, então não haverá salvação eterna. Se a gente conseguir imaginar qual é o propósito de Deus para tudo isso, não faz sentido a salvação eterna para uma pessoa que rejeita o plano divino. Não há lugar, né? Não há lugar. É como você convida alguém para um jantar e essa pessoa não quer, ela rejeita ela não quer se alimentar, ou ela não gosta de você. Não faz sentido essa pessoa vir se ela não vai compartilhar com você daquele alimento. Então, da mesma forma, o Pai, ele deseja aqueles que querem estar com Ele, que desejam estar com Ele. É esse o objetivo. Aqueles que não desejam, né, simplesmente deixam de existir. Mas é uma opção. Então, eu acho que o maior livre-arbítrio de todos é o homem poder escolher se quer fazer parte do plano de Deus ou não. Mas não existe uma terceira via. Não existe um lugar onde Deus não esteja para que aquele homem que rejeita Deus possa estar. Porque Deus é onipresente. Então ele está presente em todo o universo. Se ele está presente no universo inteiro, uma pessoa que rejeita Deus, ela vai estar onde? Onde ela vai ficar? Não há lugar para ela. Então essa personalidade que o Pai doou e que essa personalidade rejeitou essa parceria com Deus, ela simplesmente volta para o Pai, mas ela não se manifesta mais na individualidade. Então, na verdade, nada se perde, tudo volta para Deus, até mesmo a experiência daquelas pessoas que o rejeitam. Mas só não tem aquela continuidade na existência como um indivíduo, como uma pessoa individualizada. Essa personalidade volta para Deus. E o livro diz que essa personalidade é como se fosse uma gota que retorna ao oceano, né? Então é um exemplo muito interessante, assim, porque por mais que você tente, aquela gota especificamente você não vai conseguir mais retirar dali, né? Ela volta a fazer parte do todo. Mas muitas outras personalidades aceitam fazer a vontade do Pai, aceitam o projeto divino em suas vidas, e aí elas se tornam eternas com Deus. Então o livre-arbítrio não é para dizer assim, olha, você tem direito a fazer tudo o que você quer. Não, nós vivemos sob regras, tanto leis humanas quanto leis divinas, e quando nós quebramos essas regras, nós nos afastamos daquilo que Deus tem, daquele projeto que Deus tem para as nossas vidas, né? Então nós fazemos escolhas e colhemos as consequências dessas escolhas. No dia a dia nós colhemos, às vezes mais rápido do que a gente pensa que vai colher, e colhe, o retorno vem. Algumas vezes não nessa vida, mas podemos colher essas consequências numa próxima vida. E em último caso de uma rejeição total, completa da vontade de Deus, nós também podemos perder a nossa salvação, podemos perder a eternidade, podemos perder a nossa individualidade de viver eternamente com o Pai. O livre-arbítrio não é absoluto. A liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do próximo. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. E a nossa liberdade de escolher a sobrevivência é estar com Deus ou não estar com Deus. Não há uma terceira via, porque não há lugar no universo onde Deus não esteja. Então, se a pessoa decide não estar com Deus, só resta uma saída. É o fim da existência. Tá bom? Bom dia a todos.